Pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a esta aula. Vamos ver se alguém entra. Estou vendo os comandos aqui do Zoom, eu consegui fazer funcionar. Então, vamos lá. Essa é uma aula especial, né? Nós vamos falar sobre o caso do pastor Paulo Júnior. Vamos fazer uma análise sistêmica, porque vocês precisam entender uma coisa. Toda falta esconde um excesso, e todo excesso esconde uma falta. Então, Paulo Júnior, será que ele inaugurou uma nova modalidade aí de pedido de perdão das autoridades eclesiásticas? Não sei. Foi nobre? Tem uma galera na internet apoiando, falando que foi nobre, tem uma galera que não. Caso você esteja assistindo isso no YouTube agora e você não está por dentro, eu acho um pouco difícil, mas Paulo Júnior é um pastor muito famoso nas redes sociais, na internet, no YouTube. Ele tem uma pregação mais rígida, mais dura, mais voltada à denúncia do pecado. E recentemente ele veio a público pedir perdão pelos pecados dele. Muita gente achou que ele tinha adulterado, que ele tinha feito alguma outra coisa, mas não. Ele estava sendo afastado do cargo de pastor por conta do mau comportamento. Então ele fala que ele foi rude, que ele era grosseiro com o pessoal da família, com o pessoal da liderança, com quem estava abaixo dele. Mas não existe mal sem causa. E aqui nós vamos sempre olhar um pouco fora da caixa, um pouco fora da vida ministerial. Por quê? Esse comportamento não nasceu agora, esse comportamento não nasceu o ano passado. Esse comportamento ele é construído desde a infância. Quando nós falamos em análise sistêmica, nós vamos olhar para o sistema, e o menor sistema dele é o sistema familiar de origem, né? Pai, mãe, irmãos. E aí sucessivamente. O próximo sistema familiar é o sistema atual, ele, esposa e filhos. E aí eu consegui achar um vídeo onde ele conta a conversão dele e ele conta sucintamente pequenos fragmentos da vida dele, mas que já começa a fazer sentido para o comportamento dele, o comportamento atual, tá? Como eu disse para vocês, não tem não existe um mal que não tenha uma causa. E ele conta que aos 5 anos ele perdeu o pai. O pai morreu eletrocutado, a mãe ficou viúva com 3 meninos, né? 3 crianças e um de 1 ano, um de 5 e um de 8, não sei, de 6. Ele é o de 5. Ele é o irmão do meio. Então, por aí a gente já começa a entender que na vida dele provavelmente teve uma falta de figura paterna, uma figura de autoridade, a figura do pai. E aí nós vamos também pintar quadros. Vamos fazer um alinhamento? Toda vez que eu falo assim, ó, estou pintando um quadro. O que que é pintar um quadro? Eu tenho essa informação? Não, mas a construção da história, ela vai levar para alguns desfechos. Tipo, você decide, entendeu? Então, na nossa vida é a mesma coisa, porque a vida ela tem um jeito certo de funcionar. Quando você olha para essas regras do jeito certo de funcionar a vida, automaticamente você consegue pintar alguns quadros, de possibilidades, entendeu? Por isso que eu digo para vocês que a partir do momento que vocês entram no treinamento e aprende essa forma de funcionamento da vida, você começa a prever problema, você começa a interpretar o que as pessoas fazem, o que elas falam, porque nem sempre é o que a gente interpreta. Nós vamos sempre interpretar baseado nas nossas dores, nas nossas lacunas, tá? E talvez algumas pessoas, no meu caso, eu vi sempre assistir pequenos trechos da, da, das pregações dele, e aí ele diz que ele é grosseiro. Então eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. O que você quiser, é minha opinião. Ser incisivo na doutrina. Peraí, Por que vamos que eu sou voltar tão... aqui. Esse é o pecado do pastor Paulo Júnior. Você entende, Jéssica? Por que que esse pastor põe as vísceras para fora? Por que que eu sou tão... Aqui parece que, eu não sei se ele está num altar ou ele está numa reunião, mas ele dirige a palavra para uma pessoa específica, né? E aí você também, nós vamos fazer uma análise não só do que ele está falando, mas das pessoas, como que as pessoas interpretam ele.
Mais uma vez, e esta é a minha opinião. Fale o que você quiser, é minha opinião. Ser incisivo na doutrina, ser duro na pregação, ter um ministério apologético difícil, duro, não é desqualificação pastoral. Muito pelo contrário, isso é louvável, isso é necessário. Em uma época em que as pessoas estão buscando líderes que massageiam o ego, que segura a mão de hereges arminianos e hereges pentecostais, é admirável, é louvável, é nobre, é uma tarefa nobríssima o que o pastor Paulo Júnior tem feito nesse Brasil, que é defender o... Lembrando sempre, vou dar uma pausa aqui para vocês, para fazer algumas análises. Lembrando sempre que nós aqui vamos sempre olhar para o indivíduo e vamos olhar para o entorno, para o sistema. Esse pastor aqui, especificamente, está defendendo Paulo Júnior. Por quê? Quando a gente olha para o indivíduo, a gente vai falar de traços de caráter, ou seja, de funcionamento. Paulo Júnior ele tem uma predominância de traço masoquista e também bastante do traço esquizoide. O traço masoquista é um traço quente, é um traço emocional, mas ele é um traço que ele guarda para si as coisas e a palavra de ordem dele é segurança, entendeu? Então, esse desejo dele fazer tudo muito certo, daqui a pouco nós vamos entrar na sistêmica, dele fazer muito certo, vem desse traço masoquista. E a questão dele gostar de estudar, dele mergulhar no estudo da palavra, né? Embora aos modos dele, porque ele diz, eu vou parar, eu vou fazer teologia, né? Mas, enfim, vem da esquizoidia. Quando nós olhamos para esse sujeito aqui, que está fazendo esse vídeo em defesa do tipo de pregação do Paulo Júnior, essa pregação mais dura, mais incisiva, menos empática, nós vamos encontrar que traços nesse cara? Traços frios. Ele é esquizoide, porque você vê que a cabeça dele é alongada, a testa é bem grande, a boca aqui, ó, é fininha. Ele, inclusive, talvez, né, usa barba para esconder isso. O olho dele é grande. Então, esse cara aqui, além do que ele tem o traço psicopata. Se você nunca ouviu eu falar sobre isso, depois você vai na minha playlist, no meu canal, e procure. Entenda os seus traços, que aí você vai entender do que eu estou falando. Não é psicopata maluco, doido, é psicopata da forma de funcionamento. Então, esse cara aqui, ele tem uma forma muito prática de ver a vida. Então, para ele, 2 mais 2 é 4. Para ele, quero parar de fumar, vou parar, acabou, ponto final. Então, quando ele lê a Bíblia, ele vai interpretar a Bíblia baseado na forma de funcionamento dele, uma forma mais prática, mais rígida, mais do tipo, se tá escrito que tem que fazer, tem que fazer. Não tem um meio termo, não tem uma ponderância, não tem nada. Entendeu? Então faz muito sentido esse pastor estar defendendo o ponto de vista ou a forma como Paulo Júnior, como ele age com as pessoas, com a membresia, com a liderança dele. Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma Evangelho coisa. bíblico contra esses loucos, esses hereges, estão pervertendo a fé cristã com práticas estranhas à palavra de Deus. E pregar um sermão duro como Jonathan Edwards. Se Jonathan Edwards vivesse Presta atenção nisso. nesse período que nós vivemos hoje, ele seria até preso, seria até... Olha a roupa do cara. É uma roupa mais suspensória. É moderno ou é mais antigo? Porque que a vestimenta dele fala também. Ele se identifica com a forma de pregação de um pastor mais lá de 1800, né? A cultura é diferente, os costumes são diferentes. Era tudo mais obscuro, mais rígido. preso. Ok, aí ele vai repetir tudo que a gente já escutou, tá? Então, você já começa a olhar para a forma, para o formato do corpo do cara, e já começa a entender mais ou menos como que ele funciona. Então, não dá para exigir muitas coisas do cara. Não dá para exigir empatia. Aquele sujeito magrelo, não dá para exigir empatia dele, entendeu? Então, imagina uma igreja cheia de orais. Não vai funcionar. Além dos traços, a gente sempre vai olhar para onde? Para o entorno, para o sistema. Então, a gente já descobriu que Paulo Júnior ficou órfão aos 5 anos. Ele conheceu a Cristo aos 14, porque um vizinho, um amigo dele, se converteu e começou a levar ele para a igreja presbiteriana. Então, ele começou a ir na igreja, começou a aprender alguma coisa sobre o evangelho, mas que aos 16 anos ele se desvia e ele vai para o mundão. E dali para diante, ele mergulha no mundão
com força, o que também faz todo sentido. Por quê? Porque uma criança que precisou ser vista, que precisou ser cuidado, que precisou de limites, e ele não tinha o ente que faz isso, que é o pai, porque você, pensa aqui comigo, você acha mesmo que a mãe dele ficou tranquila quando o pai morreu? Não. Essa mulher, ela provavelmente teve que ir para o mercado de trabalho, ela teve que trabalhar e deixar essas crianças em algum lugar com alguém. Hum, Imagina o que que essas crianças podem ter passado, entendeu? O que elas podem ter visto, o que elas podem ter experimentado. E não é por uma questão de maldade da mãe, é por questão de uma necessidade da criança quando ela não tem a mãe ou quando não tem o pai. E às vezes não tem os dois, a criança vai se metendo em encrencas para quê? Para que a família volte para o centro. Ou seja, para que a família pare de fazer o que não é importante e venha fazer o que é importante, que é cuidar deles, tá? Então, por essa vida, já vamos entender o porquê que ele deu esse mergulho tão profundo quando ele se desvia, porque ele começa a beber, ele começa a fumar, daqui a pouco ele está fumando maconha, da maconha ele pula para cocaína, da cocaína para o crack, e é claro, não dá para sustentar o vício, né, do nada. Então ele também começa a vender. Então, lá com 23 anos, ele conta que ele é um cara super articulado, obviamente. Se você cresce sozinho, tendo que ser responsável por si. Eu tô falando aqui, gente, de um jeito que, nossa, que ele foi abandonado. Talvez não tenha sido desse jeito, mas eu tô dizendo como que a criança interpreta. Para nós adultos, você ir trabalhar às 7 da manhã e voltar às 5 da tarde, você não está abandonando seu filho, mas para a criança você está. Para você, mãe, para você, pai, colocar a sua criança na escolinha e ir buscar 1h30 da tarde não é abandono. Para a criança é. Entende? Então, eu estou traduzindo a dor da criança do cara, do pastor Paulo Júnior, tá? Então, se ele cresce sem esses limites, ele vai mergulhar fundão nisso daí. E aí a gente vê também uma parte de canseira ou de omissão da mãe numa fala dele, que ele diz assim, ó, imagina, minha mãe, eu cheguei num ponto da minha mãe estar assistindo novela na sala e eu com mais 3 marmanjos no quarto cheirando cocaína. Então, se você é uma mãe, ou você desistiu desse filho, ou você está cansada, ou simplesmente você está anestesiada pelas pauladas que você levou da vida. Não estou culpando ela, mas você entende que não existia um pulso firme ali? Só que ao mesmo tempo, como ele tem essa combinação de traço, eu não sei também como que é o comportamento da mãe. Se a mãe era mais brava em momentos, porque tem mãe que é assim, né? Ela é permissiva em certos detalhes e em outros ela é extremamente controladora e brava e comanda. Então, todos esses excessos, essas faltas, vão forjando quem é Paulo, entendeu? E aos 23 anos, ele tem de novo uma experiência com o Espírito Santo e volta para Cristo. E aí ele conta: bom, como eu estive em várias rodas, várias baladas, eu era eloquente, o pastor, rapidamente, em 1, 2 anos, já me colocou como líder da mocidade. E ali começa o ministério pastoral do Paulo Júnior, porque ele foi pegando gosto. Por quê? Por quê? Por quê? A criança, quando ela não é vista, quando ela não é inclusa, quando ela não é amada, quando ela não tem um lugar de pertencimento, ela vai buscar esse lugar. E a igreja é perfeita para isso. Por quê? Você entende que aquele menino que do dia para a noite ficou ao léu, e aquele adolescente que de repente ele podia ir para a balada, e ninguém ligava o que ele estava fazendo. Agora ele tem limites. Ele tem o limite da lei, ele tem o limite da palavra, ele tem o limite da palavra do pastor, ele tem o limite das regras, da igreja, das doutrinas. Então, tudo o que faltou lá atrás sobrou agora. E isso é maravilhoso. Ele acha isso o máximo. Por quê? Porque é tudo que a alma da criança interna dele desejava. Então, ele pega tudo isso e eleva à 10ª potência. E lembra que eu falei que ele tem do traço masoquista, do traço esquizoide. O traço esquizoide é muito, muito prático, muito frio emocionalmente falando. E o masoca, ele sente, mas ele. O masoca é o cara que você vai dar um serviço para ele que ele não gosta de fazer, ele vai entregar o melhor resultado, porque ele tem medo que aquilo dê merda, então ele faz da melhor forma possível. Agora, imagine esse cara juntando todas essas dores, toda essa forma de funcionamento e tendo o aval da palavra. Por quê? Porque agora eu sou
santo. Gente, eu tô querendo que vocês, como vocês viram no vídeo, eu tô querendo livrar vocês do inferno, tá? Beleza, então a gente já conseguiu entender o porquê que Paulo Júnior chega no lugar que ele chegou emocionalmente falando. E por que que ele cai? Onde está o problema de Paulo Júnior? Assim como esse cara aí que falou que a pregação do evangelho de hoje ela é muito fraca, nós temos um vídeo também do Paulo Júnior falando a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui para vocês o vídeo. Vamos ver se eu acho o vídeo aqui para vocês. Onde que está? Aqui. É uma foto? Não. Acho que é esse aqui. O que é? Aqui. Tem sabor de mel, tô dentro. Ouro puro de Ofir, vamos embora. Irmãos, você não tem ideia do nível do cristianismo que está sendo professado nesse século. Ele é tão ralo, ele é tão pífio, ele é tão superficial que os mártires do passado teriam um infarto em ver a cristandade de hoje. A obediência de Abraão era incondicional. Como assim? Não me importa o que peças, o que queiras, não me importa Entenderam? o que seja, eu estou pronto para ser fiel, independente do que Só um for. minuto, que eu vou abastecer o computador. O que é? Entra na minha casa, entra na minha vida, eu tô indo. O que é? Tem sabor de mel, eu tô dentro. Ouro puro de Ofir, vamos embora. Não. Os crentes do passado, os mártires do passado, falavam como Paulo. Paulo, tão ralo, ele é tão pífio, ele é tão superficial que os mártires do passado teriam um infarto em ver a cristandade de hoje. Tá, então vamos lá. A obediência de Abraão. Vamos fazer análise disso aqui. Por que que ele tem essa... Incondicional. Como assim? Gente, cadê o... Por que que ele tem essa percepção de que todo mundo é raso, exceto ele? Porque você lembra que eu falei para você que ele precisou desse limite lá atrás, ele não teve. Então, ele pega esse limite e ele vive esse limite no extremo. E por viver no extremo, obviamente, ele espera que todo mundo veja a mesma coisa que ele vê, queira viver a mesma coisa que ele quer viver. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Ele cita, assim como o outro cara, ele cita os mártires do passado. Quando ele se converte, ele não lembra que ele não tem uma figura paterna fixa, não é porque o pai foi embora, o pai não está ali colocando limite. Ele começa a ler os grandes evangelistas, avivalistas de 1900 não sei quanto. Então, aí ele até tem um outro vídeo que ele fala que o cara stop share, deixa eu que o cara, ele tossia e colocava para fora os pedaços do rim. Então, toda aquela rigidez do evangelismo faz muito sentido para ele. Por quê? Porque ele vive essa rigidez muito forte, entendeu? E para ele, aquilo que aqueles caras falam é lei. Só que ele esquece que nós não estamos mais em 1800, nós nem ao menos estamos em 1900. Então, ele vai esperar que as pessoas queiram ter o mesmo comportamento desses evangelistas. E aí eu vou fazer um parênteses bem grande aqui para você que é pastor, para você que vive na igreja. Cuidado, porque eu conheço, durante minha vida toda, eu conheci algumas pessoas que são inclinadas para o evangelismo. E geralmente as pessoas mais inclinadas para o evangelismo são pessoas que, na verdade, estão tentando fugir de algo. E para eu fugir de algo, e agradar a Deus ao mesmo tempo, eu digo que eu me entrego, que eu me jogo nos braços de Deus e vou me entregar ao evangelismo. Vocês já perceberam que as pessoas, a grande parte delas, que têm uma tendência a ser evangelista, elas geralmente não querem fazer o evangelismo na vizinhança. Eles querem fazer o evangelismo na ponte que partiu. Na África, no Iêmen, na Turquia, onde eles não podem fazer isso.
Violeta está falando mal do evangelista? Não, não estou falando. Eu estou falando porque tem um aspecto emocional que leva esse cara para esse lugar. Porque se tudo der errado lá, se eu for morto, se eu passar fome, se eu tiver minha vida desgraçada, graças a Deus, porque se eu tiver minha vida desgraçada, as pessoas vão me notar. E se eu morrer, graças a Deus, porque eu não preciso mais dessa vida que eu tô vivendo. Eu não quero essa vida. Gente, eu conheço muita gente, muito evangelista nesse nível. Então nós temos tanto esse cara que ele quer ir lá para ele ser um mártir, que traz um lugar de visibilidade, como também o cara que tem um dos meus, o segundo problema do Paulo Júnior, que é o problema da arrogância. Por quê? Porque o cara dá conta de seguir tão fielmente as regras e as leis que todo mundo que não consegue fazer ou que não faz do jeito que ele acha que é certo, essa pessoa não é digna. Essa pessoa não vai para o céu, essa pessoa ela vai estar perdendo a salvação, ela está indo na igreja de brincadeira, entendeu? Esquecendo ele, inclusive, que quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas ele acha que ele pode. E aí vamos lá ver qual que foi a regra que Paulo Júnior quebra, tá? A vida tem um jeito certo de funcionar e a vida ela é regida por três regras básicas: regras de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E aí ele fere justamente a regra número 2, que é a regra de hierarquia. O que que diz essa regra? Essa regra diz que os mais fortes, os que vêm antes no sistema, os que chegam primeiro no sistema, eles são mais fortes e são mais importantes, tá? Porém, os mais novos têm prioridade. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu pai e a sua mãe, ele é mais forte porque ele chegou antes de você no sistema. E ele é mais importante, ele é maior. Só que você, enquanto menor do que ele, tem prioridade. E o mais forte, ele serve ao sistema, empurrando o sistema para frente, colocando o amor que está envolvido no sistema para frente. Então, esse aqui não pode voltar para cuidar desse. Pelo contrário, esse cuida desse. Inclusive, o amor desse daqui, ele é sacrificial perante esse daqui. Por quê? Porque se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, quem é que abre? O pequeno ou o grande? O grande abre mão. E nós vemos isso nitidamente em Jesus. Jesus é o irmão mais velho. O que que ele fez? Sacrifício. Ele empurra o amor do pai para frente. Entenderam? E quando é que Paulo Júnior quebra isso e por que que ele quebra? Lembra que ele tem o problema da arrogância. O que que é arrogância? Arrogância é você rogar, trazer para você status ou lugar ou qualidade que inclusive você pode ter, mas você entende que uma pessoa que pede, que grita por autoridade, ela não tem autoridade? Uma pessoa que pede respeito, ela não tem respeito? Então ele está arrogando, ele está pedindo isso. Isso é arrogância. E em alguns vídeos a gente vê o Paulo Júnior fazendo isso, ele batendo em quem veio antes dele. Como assim antes? Ele fala mal de Silas Malafaia, ele fala mal de Feliciano, ele fala mal de, esses pastores, assim como o outro fez, esses pastores arminianos e esses pastores ahn, pentecostais. Se o cara veio antes, então a gente olha para Silas Malafaia, pô, Silas Malafaia prega desde, sei lá, o início dos anos 90 na televisão. O Paulo Júnior apareceu agora. Então, quando você bate no maior, mas o Silas Malafaia ele é um cretino, Silas Malafaia é um chato, Silas Malafaia. Não é problema teu, entendeu? Que nem agora tá tendo um problema aí na Igreja Evangélica Quadrangular, tem um pastor que se levantou contra o Mário. Mas o Mário é criminoso. Isso não é problema teu. Não é, porque você é menor no sistema. Se você bater, o sistema vai te bater, o sistema vai acabar com você. E você vê aí que começa na saúde de Paulo Júnior. Então, vamos ver aqui, eu abri o vídeo para vocês. Eita, aqui. Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Silas Malafaia, Marco Feliciano, se prega hoje na TV. Silas Malafaia, herege. Miles Monroe, herege. Querido, você está falando de pastor? Não caiu na ficha que você pode estar combatendo contra Deus? Se eu sou herege,
meu ministério acaba. Não progride. Eu não estou aqui dizendo que você não é homem de Deus, eu estou te dando um alerta. Que o caminho que você está é um caminho muito perigoso. Sobre que pressuposto você está falando isso? Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído, porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde. E aí ele vai falar o que ele falou no pronunciamento dele. Vocês entenderam? Pouco importa se você gosta de Silas Malafaia, de Feliciano, de quem quer que seja. Se o cara veio antes de você, se ele surgiu antes de você, não é problema teu. Se você gosta, se você não gosta. Se você não gosta do cara, aí você precisa olhar para dentro de você para ver o que que tá doendo em você, o que que esse cara ele incita dentro de você, porque provavelmente ele toca em alguma dor. Compreende? Por isso que é a necessidade de terapia, ou você vir para o treinamento para você entender como que funcionam essas dinâmicas, para você não cair nesses erros. Porque, inclusive, tem um detalhe aqui que eu vou, vocês que são pastores, vocês vão ficar talvez pelo alto. Eu tenho um outro vídeo dele, ele falando que ele saiu da Igreja Católica e tacando o pau na Igreja Católica. Você precisa entender, pastor, que graças à Igreja Católica, hoje existe todo o protestantismo, todo o cristianismo reformado e etc e tal de hoje. Então, quem é que veio antes? A Igreja Católica. Ah, mas ela é a prostituta do Apocalipse. Ah, mas ela tá errada. Ah, mas ela é idólatra. Problema deles. Não é problema teu. Ah, porque os padres são isso, são aquilo. Problema deles. Não é para você bater na Igreja Católica. Você vai convencer como um católico? Através do seu comportamento e do seu resultado. Não batendo nela. Porque quando você bate nela, ela é maior do que você. Ó, ela veio antes. O que que vai acontecer? Vai trazer problema para o teu ministério. Como? Como que esse problema se manifesta? Discussão, rebelião, briga, divisão. Tudo isso vem para o teu ministério simplesmente porque você acha que você está pregando o evangelho, que você está combatendo as mentiras do mal da Igreja Católica. Você está, ó, na verdade, ó. Ah, Delita, mas então eu não posso falar da idolatria? Não é sobre falar da idolatria. Você vai falar sobre Cristo. Você vai falar sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre o caráter de Cristo, sobre como ser discípulo de Jesus para atacar a igreja. É claro que, hora ou outra, nós vamos fazer alguns estudos, é preciso, eu acredito que é necessário fazer um estudo das doutrinas. Por quê? Porque quando a gente encontra uma doutrina errada em algum lugar, a gente já sabe de onde veio. Hoje em dia, né, é primordial que a gente conheça as doutrinas das várias religiões, porque nós estamos vivendo uma época de sincretismo religioso e a gente nem sabe de onde que vem essas coisas, muitas vezes. E acaba caindo no erro por não conhecer a doutrina. Agora, entende que conhecer a doutrina é diferente de tacar o pau na igreja? Consegue compreender? Assim como, porque esses pastores da igreja preta. Mano, não faz isso. Você vai se dar mal. Por quê? Porque você está quebrando o princípio da hierarquia. E quando você também exclui esse pessoal da igreja, da parede preta, esses worship, qual princípio você está quebrando agora? Do pertencimento. O que que diz o princípio do pertencimento? Todos os entes pertencem ao sistema. Toda exclusão vai gerar uma compensação. E a compensação nunca é legal. Então, foca em você. Foca no que você precisa fazer. Foca nos seus objetivos. Provavelmente você talvez nem saiba que não tem objetivos. Seu objetivo é tacar o pau no outro. Ou você está excluindo, ou você está quebrando a regra de hierarquia. Vai se dar mal, tá? Vamos ver esse outro vídeo aqui dele. Ele tá bem mais novinho aqui, tá até mais gordinho, para você ver como que é o modus de funcionamento dele. Grito, pulo, plantar bananeira não é evidência. Eu posso simular um mover do Espírito aqui fácil para você. Quem te disse que é obra do Espírito Santo? Como você sabe, então,
que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Lá nas quatro paredes, quando ninguém te vê. Lá com a tua mulher, quando ninguém te vê. Lá no teu emprego, quando ninguém te vê. Lá na escola, no banheiro, sozinho. É ali que você prova que é cheio do Espírito Santo. De novo, ó, ele já, na tentativa de fazer certo, ele faz errado. Você entendeu a arrogância? Porque justamente o que ele fala agora é o que ele vive, o que ele fala nesse vídeo, que dá para ver que ele é bem mais novo, é o que ele vive agora. Outra coisa, você pastor, você líder, ah, porque a fulana é uma profeta e para mim ela só dá profetada. Não é da tua conta se ela é profeta ou se ela só dá profetada. Isso é um problema dela. Porque e se o Espírito Santo estiver realmente usando ela? E se o movimento do Espírito Santo foi específico para ela, ou para uma igreja, ou para um ministério, e você critica, quem é você para dizer se é ou se não é? Na dúvida, cala a boca. Porque isso vai vir sobre você. Aqui está ele de novo, ó, criticando um movimento que ele não gosta, que ele não pratica, e o que que acontece? A vida bateu nele, voltou e bateu nele, trazendo para ele aquilo que ele critica, entendeu? Tanto é que uma das coisas que ele pede perdão é que ele foi grosseiro com a família. Ele fala aqui, você quer saber que se você tem o Espírito Santo, vê como o cara trata a mulher. Compreenderam? Vamos quebrar essa cultura e crendice de achar que ser cheio do Espírito Santo, que o movimento pentecostal, que igreja fervorosa, é que arrebenta os vidros, que ultrapassa os decibéis, que é uma loucura. Isso não é evidência do Espírito Santo. Se você é maduro emocionalmente, eu não estou falando de espiritual, por quê? Nem de bíblico, por quê? Eu pressuponho que o mínimo que você tem que ter para ser pastor é isso, tá? Mas eu entendo que a maturidade emocional, ela nem sempre é trabalhada. E quando aqui eu quero fazer de novo um parêntese e para que você entenda o porquê de não criticar esses movimentos. Ah, porque o fulano roda, isso não é do Espírito Santo. Ah, porque o fulano dança, isso não é do Espírito Santo. Entenda uma coisa. Primeiro, Deus usou uma mula. Ele vai usar qualquer coisa que ele quiser. Se ele quiser, ele usa. Pronto, final. Segundo, para cada cultura e para cada realidade, Deus, Deus, ele é tão legal, ele é tão bondoso que ele vai conversar com as pessoas baseado naquilo que elas entendem, entendeu? Deus não vai chegar num monte, numa cidade, num pessoal que nunca viu Deus, que nunca ouviu a história de Moisés, nunca entendeu que Deus podia se manifestar num monte. Vocês estão conseguindo compreender isso? Então, um exemplo disso é quando você pega algum pastor do tipo, não sei se vocês conhecem, o pastor Prince, da Coreia do Sul. Ele é um pastor que ele tem 60 e cacetado, parece que ele tem 30, ele se veste bem fashionista, e ele tem uma mensagem açucarada de amor. Só que se você for comparar, aí você olha para aquilo e fala assim, nossa, esse evangelho é evangelho Nutella. É por isso que a igreja está desse jeito. Porque o pastor é muito mole. Porque só fala de amor, só fala da misericórdia de Deus. Calma lá. Você conhece a realidade da história dos coreanos? A guerra que teve entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. O asiático, ele é rígido por natureza, rígido no sentido, não no sentido de traço, rígido no sentido de comportamento. Você tem que ser o melhor em tudo, você tem que dar o... Tanto é que a Coreia tem um número absurdo de plásticas. As meninas e meninos, aos 16 anos, ganham plástica, por quê? Porque eles têm que ser muito perfeitos. Então, quando vem um cara como o pastor Prince pregando sobre a misericórdia de Deus, faz todo sentido para aquele povo, porque aquele povo tem uma cultura extremamente rígida. Assim como faz muito sentido para o povo africano eles dançarem e pularem e rebolarem no culto, porque isso é culturalmente aceitável para eles. Eles são naturalmente assim. Então, é muito complicado eu aqui vivendo a minha vidinha no Brasil com as minhas caraminholas na cabeça, olhar para esse povo, o exemplo, o povo africano que dança, que canta, que rebola, que joga no chão e dizer que aquilo ali não é manifestação do Espírito Santo, que aquilo ali não é crente de verdade.
Ou dizer que o pastor Prince não é pastor de verdade porque ele é muito açucarado. Assim como você fica atacando pau, por exemplo, em David Leonardo. Eu, Violeta, gosto de David Leonardo? Eu não gosto. Só que não cabe a mim, porque provavelmente ele está falando para uma parcela que precisa daquilo que ele está falando, do jeito que ele está falando, naquele canal de comunicação. Assim como tem pastor, tem gente que ama aquele primeiro pastor que eu mostrei, o Magrelão. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, tinha um sujeito no grupo de casais, porque era muito forte o grupo de jovens casados na igreja que eu frequentava. E tinha um casal que ele tinha duas meninas, e um belo de um dia ele saiu da igreja. E aí, uma vez, minha mãe encontrou com ele, né? O pessoal encontrou com ele na rua, perguntou: Ué, você saiu da igreja? Por quê? Ele falou: agora encontrei uma igreja boa. Lembrando que eu era da quadrangular, né? Sou da quadrangular. Sério? Para que igreja que você foi? Ah, eu fui para Assembleia. Na época que a Assembleia não podia nada, né? Não pode cortar cabelo, até para ir no culto, calor de 40 graus de Bauru, tinha que ir de terno. Para ele, aquela igreja com aquelas regras fazia mais sentido. E ele falou: agora eu encontrei uma igreja boa. Para a gente não fazia sentido nenhum usar terno enquanto tava um calor de 40 graus. Mas para ele fazia. Era necessário para que ele estivesse firme aos pés de Cristo. Então, não tem essa de eu criticar porque a igreja tal usa saia, não corta o cabelo, porque isso é uso e costume, que isso não é bíblico. Tem gente que precisa daquilo, entendeu? Então, vamos fechar aqui a análise do pastor Paulo Júnior. Então, outra coisa, nessa análise não existe mocinho nem vilão. Numa análise sistêmica, não existe mocinho nem vilão. Dentro do processo terapêutico, não existe mocinho nem vilão. Nós vamos olhar para o fato, o que aconteceu e quais foram as consequências desse fato. Não existe julgamento de valor, inclusive, tá? Ah, Violeta, eu tenho medo de fazer terapia, eu tenho medo porque eu acho que isso é balela e outra. Como que eu vou, talvez esteja na sua cabeça, como que eu vou contar que minha vontade é dar um tiro na cara do membro da igreja? Por isso que você está do jeito que está, suas emoções estão todas abaladas, porque você está excluindo esse desejo, essa vontade. Ao invés de excluir, você precisa acolher, e não é acolher de vou lá fazer. Não, é entender que sim, você pode sentir raiva. Sim, você pode sentir medo. Sim, você pode sentir ira, qualquer coisa. Você pode sentir desejo por outra pessoa. Não é errado, porque é pecado ser tentado? Não. O que é pecado? É ceder. Só que você vai excluindo, você vai resistindo, você vai mentindo, você vai escondendo, ao invés de tratar. Por isso que a terapia ela é tão necessária para os pastores de hoje, porque é uma loucura absurda. E outra, em 1800, vocês conseguem entender que em 1800, os caras que o pastor Paulo Júnior ele tanto gostava, o cara, para mudar a tecnologia, demorava 200 anos. E hoje? E hoje, em 5 anos, mudou tudo. O pastor de hoje é totalmente diferente, o ser humano de hoje é totalmente diferente, a realidade de hoje é totalmente diferente. Se você não tiver alerta e curado nos 3 pilares, que é corpo, alma e espírito. Então, esses dias teve um pastor que ele desmaiou no altar, não sei se ele teve um AVC, teve um infarto no AVC. Quando você olha para o cara pesa 200 quilos, não estava cuidando do pilar saúde. Aí você vai ver, ele tem um monte de problema com o pai, com a mãe, não está cuidando do problema do pilar emoções. Ah, mas ele ora, ele jejua. Deus não vai mexer naquilo que é você que tem que resolver. E quando se trata de emoções, nós estamos falando de escolhas. E escolha, Deus mexe nas suas escolhas? Não, 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 não. Ele não vai interferir, porque se ele fosse interferir, ele teria interferido em Eva. Compreendeu? Então, eu quero mostrar um outro vídeo para vocês, para vocês entenderem a rigidez de pensamento do cara, que faz todo sentido, por quê? Porque ele nunca teve limite, e agora ele encontrou limite no Evangelho, de uma pessoa que já tem uma emoção, a emoção curada. Um exemplo disso é esse vídeo aqui, ó. Tem uma pessoa que fez esse vídeo comparativo, né? Do pastor. Martim Lutero disse assim: a paz
se possível, a verdade a qualquer preço. A verdade é inegociável. Eu não posso andar de acordo com a Igreja Católica. Eu prego Igreja Católica, prego, chamado para ir no... Preguei na Igreja Católica, lá, Nossa Senhora da Rainha, lá no Belvedere, lá em Belo Horizonte. Eu e o padre Fábio de Mello. Peraí, tá? Tem uma coisa pausada aqui. Aqui é dentro. Eu não posso andar de acordo com o espiritismo. Eu não posso andar de acordo com a baixa magia, com o candomblé, um bando e quimbanda. O cara falou comigo, pastor, só vai lá no Santo Espírito. Ele falou, só vai? Eu falei, eu sou espírito. Ele falou, eu sou espírito. Eu falei, Acho que não tá aparecendo para vocês, né? Vamos ver aqui, se agora eu consigo. E share. Não, tá pausado. Peraí, gente. Se Lutero disse assim, a paz é possível, a verdade a qualquer preço. A verdade é inegociável. Eu não posso andar de acordo com a Igreja Católica. Eu prego Igreja Católica, prego, chamado para ir no... Preguei na Igreja Católica, lá, Nossa Senhora da Rainha, lá no Belvedere, lá em Belo Horizonte. Eu e o padre Fábio de Mello. Aqui é dentro. Eu não posso andar de acordo com o espiritismo. Eu não posso andar de acordo com a baixa magia, com o candomblé, um bando e quimbanda. O cara falou comigo, pastor, só vai lá no Santo Espírito. Ele falou, só vai? Eu falei, eu sou espírito. Ele falou, eu sou espírito. Eu falei, sabia não? Sou. Falei, tá joia, mas se quiser eu vou. Ser pacificador não significa que eu deva ter acordo com eles. Ser pacificador não significa que eu deva ser ecumênico, concordar com falsas doutrinas, falsas religiões. Você tá vendo que o conceito dele de ter acordo, de ser ecumênico, tá correto. Não tem que ter acordo. Mas isso não quer dizer que você não pode conversar com essas pessoas. Porque é aquela história, né? Existe até um versículo que diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. E às vezes Paulo Júnior leva isso ao extremo. Talvez até interpretando a graça como essa divisão. Vocês conseguiram entender? Bom, então tá aí, ó. Análise sistêmica do caso Paulo Júnior. Primeiro, ele tem uma formação de funcionamento, ele tem um jeito de funcionar que é baseado nas dores que ele enfrenta. Se bem que o pai dele morreu, ele já tinha terminado a mielinização. Mas ele é uma criança que provavelmente teve poucos limites, ausência paterna, ausência materna. Quando ele se encontra com o evangelho é o limite que ele precisava. Então, ele abraça isso de unhas e dentes. Por quê? Porque isso dá uma certa segurança. Lembra a palavra de ordem dele? Segurança? Segurança. Então, ele mergulha nessa da doutrina e ele se espelha, ele se baseia no comportamento dos caras de 1800, de 1900, sem conseguir modernizar. E aí, né, tem o pessoal que bate no... Sem conseguir modernizar a comunicação. A comunicação é totalmente diferente da época para agora. Então, sem contar que ele fere dois princípios, que é o princípio do pertencimento e o princípio da hierarquia. Graças a Deus que ele chegou nesse lugar de entender que ele precisava pisar no freio, porque se ele não pisa no freio, ele perde a igreja, a principal igreja que Deus deu na mão dele, que é a família. Eu não sei como que é o tratamento dele com esposa e com filhos, mas geralmente um homem que tem toda essa rigidez de comportamento, ele exige demais dos filhos, e isso fere
diretamente à esposa. Por quê? Porque a esposa ela é mais amável, ela é mais receptiva. Geralmente a mulher, né? A mulher faz isso. Então, isso vai causando um desgaste na paternidade, desgaste na relação matrimonial, desgaste na liderança. E aí tem um pessoal que vem aqui e fala assim: ah, Paulo Júnior não gritava à toa, ele tem um porquê. E realmente, eu acredito mesmo que a galera da igreja, os líderes dele, batiam de encontro com ele. Por quê? Porque as pessoas que estão perto de você, elas estão por um motivo. Elas estão ou para validar aquilo que você acredita e sente, e elas estão perto de você justamente para enfiar o dedo na tua ferida, para que você enxergue a sua ferida. Todo problema é um mensageiro. É por isso que o cônjuge sempre vai te irritar mais do que outras pessoas. Por quê? Porque o cônjuge ele vê coisas que você não dá conta de ver. Só que ele vê coisas que você precisa resolver em você. Os filhos, eles vão ver coisas em nós que nós precisamos resolver. Entenderam? Então, eu deixo aqui para a gente encerrar o convite para você participar da mentoria Ministério em Fúria. São 2 encontros por mês, tá? Encontros tipo isso que vocês viram hoje. Nós vamos fazer análise de caso e aí também vamos aprender sobre os conceitos, o jeito certo da vida funcionar, quais são as regras, as 3 regras sistêmicas, como que o problema se constrói, como que a dependência emocional, eu nem entrei no aspecto da dependência emocional, porque a dependência emocional ela pode ser de fora para dentro, de dentro para fora. Paulo Júnior tem muito de dentro para fora. Essa necessidade de controle, o controle nada mais é do que dependência emocional. Tudo isso você aprende na mentoria, tá? Então, espero você para a próxima aula, espero você na sala de aula da mentoria. Vou deixar na descrição do vídeo, para você que está assistindo no YouTube, o link tanto para inscrição e o vídeo para que você entenda como que a mentoria vai funcionar. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço. Espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau.